Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre trabalho na filosofia, baseado na fonte aqui, Realia, Bagnano, a Hannah Arendt na Condição Humana, o Capital de Karl Marx e alguns outros livros que depois eu deixo a referência aí, como a Ação Humana do Mises também, né? E aqui é o seguinte, começando por definição do termo. A gente pode dizer que trabalho é utilizar as coisas naturais e modificar o ambiente satisfazendo as necessidades humanas. Tá? Basicamente isso aqui, a gente poderia dizer, se refere ao conceito, né, primordial do termo trabalho. Há, portanto, dependência do homem em relação à natureza, reação ativa a essa dependência em operações complexas ou não, em vista de elaboração e utilização. Na verdade, o que você tem aqui, quanto à natureza, é vida, porque é a questão de sobrevivência e interesses. Em relação àquilo que a gente chama de dependência, também um aspecto da elaboração e da utilização. Tá? E pode haver um processo aqui de sofrimento e fadiga. Tá? Aqui nesse caso a gente pode definir alguns elementos fundamentais, porque, por exemplo, questão da utilidade, você tem um elemento utilitarista aqui, mas não necessariamente precisa virar uma ética, né? A ética utilitarista. Mas existe um elemento de utilidade ou não, porque você está lidando, digamos assim, com a escassez. O trabalho, veja, não é só manual, não é só intelectual. Há essas duas formas para você poder, então, fazer essa função. A gente vai entender isso melhor no decorrer aqui desse vídeo. Mas é fundamental entender que havia certo receio, tanto na filosofia antiga, Platão, Aristóteles, dentre outros, como na medieval, há aquilo que a gente chamaria de trabalho manual. Tá? Porque o trabalho manual, como eu disse antes, ele traz certo sofrimento, certa fadiga. Não necessariamente o trabalho intelectual também não traga isso, né? A gente sabe que sim. Por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, até por causa do conceito de pecado original, a gente logo percebe que ocorre, né, esse conceito de que trabalho está ligado à maldição, mas essa maldição está mais ligada ao trabalho no sentido manual do que ao trabalho no sentido relativo ao intelectual. Porque antes de pecar, Adão dava nome às coisas, né? Diz o texto bíblico. Depois que ele peca, ele precisa, com o esforço do seu trabalho, com o suor do seu rosto, certo? Conseguir sobreviver, inclusive. Então você logo percebe que dentro dessa esfera tradicional, o trabalho manual é tido como que um sofrimento, uma maldição. Então, o não onerar os outros com o cansaço e sofrimento do trabalho é uma máxima cristã e também uma máxima medieval, vista tanto em Agostinho quanto em Tomás de Aquino, em vista de igualar os esforços para que outros não sejam sacrificados com muitos esforços, com um acúmulo de esforços. Tá? Então, quando Paulo fala dizendo mais ou menos assim, quem não trabalha também não coma, ele está querendo dizer exatamente isso. Né? É você colocar as esferas de atuação no trabalho de maneira igualitária para que as pessoas tenham o direito de comer e ao mesmo tempo tenham o direito também de descansar. Né? Porque o trabalho é tido aqui como um aspecto relativo à maldição do suor do rosto. E com base nessas três interpretações, que é a primeira, há uma dependência do homem em relação à natureza, e segundo, a reação ativa a essa dependência em operações complexas, que é o que o homem faz, e terceiro, alguns veem do trabalho, né, como um preceito religioso, da exigência de distribuição de sofrimento. Então, com base nessas três interpretações, aparece um dualismo no conceito de trabalho. Tá? E esse dualismo se dá da seguinte maneira: trabalho com um aspecto manual e trabalho com um aspecto intelectual. Manual se refere às artes liberais, às artes mecânicas, melhor dizendo, e intelectual sim às artes liberais. Tá? Então você tem as artes mecânicas e as artes liberais. Mesmo no renascentismo, onde se vê, né, uma apologia, ou se viu uma apologia à vida prática, em contraposição à vida contemplativa, nem sempre valorizavam o trabalho manual, necessariamente. Isso aí a gente só vai ver posteriormente, tá? Inclusive no Iluminismo, a gente vai ver daqui a pouco. Mas olha só essa frase interessante do Giordano Bruno, quando se fala a esse respeito. Eu vou ler aqui parafraseado, tá? Que diz o seguinte: a providência dispôs que o homem se ocupe na ação das mãos e na contemplação do intelecto de tal maneira que não contemple sem ação e não obre, né, a questão de fazer obras, sem contemplação. Então, para ele, as duas coisas são diferentes, apenas até a concordar aqui nesse aspecto com o Giordano Bruno, viu? Bom, porém, somente no século XV, por meio de textos científicos e técnicos, que se afirma, enfim, a dignidade do trabalho manual. Isso você vê no rastro teórico de Galileu
e Bacon, principalmente, tá? O Galileu e o Bacon eles valoravam, né, a questão das observações feitas por artesãos mecânicos para pesquisa científica. E eles consideravam indispensável, principalmente, né, o caso do Bacon, indispensável as operações materiais ou manuais para a obtenção de um saber que fosse, ao mesmo tempo, poder sobre a natureza em termos de satisfação de necessidade. Voltando um pouquinho com o Galileu, quando o Galileu pega a luneta dele, ou a luneta que foi construída ali para tentar, enfim, olhar o que existia, afinal de contas, na Lua, que é basicamente o meu telescópio de 50 por 50 que eu tenho aqui em casa, e inclusive eu consegui finalmente ver Marte, coisa incrível, né? É um pontinho vermelho, só que eu vi, mas tá bom. Com o meu telescópio, com o meu binóculo, aliás, né? Telescópio não, binóculo. E quando Galileu pega a luneta dele e olha para a Lua, ele percebe há crateras. A Lua aparece com algumas regiões do planeta Terra. Cadê o supralunar de Aristóteles naquilo que se refere à física aristotélica que dizia que da Lua para cima era tudo éter e movimento perfeito? Agora a gente está vendo que na Lua existe uma aparência fundamentalmente similar ao que há na Terra, né? É claro que muitos padres à época viram a Lua pela luneta do Galileu, nos convenceram muito, é uma questão aí que é a parte, mas a instrumentalização, veja, a instrumentalização agora se refere também à mecânica dos artesãos. Isso ajuda agora no entendimento de coisas profundas, como a própria realidade, né? Como nada mais profundo do que isso. Bom, Bacon é o cara que determina o método indutivo, né? No sentido de empirismo puro. Então, através das concepções baconianas é que você tem o fundamento da ciência como nós conhecemos hoje. Há contestações, tá, em relação a isso, mas basicamente é aceitável por a maioria dos intérpretes. Então, diferente de Descartes, agora fazendo uma comparação entre Descartes e Leibniz, Descartes ele não dava muito valor, né, à parte técnica da instrumentalização da ciência, até porque ele acreditava mais num aspecto relativo ao conhecimento de modo dedutivo, ou até mesmo intuitivo, né, já que o cogito ergo sum do Descartes se refere mais a uma intuição que ele teve no sentido de um a priorístico para dar vazão agora ao processo dedutivo posterior, fazendo a tal chamada dúvida hiperbólica, mas que, diga-se de passagem, tinha várias certezas ocultas que ele parece que não percebeu, mas tudo bem. Quando você olha para Leibniz, por outro lado, ele insiste na importância do trabalho em todas as esferas possíveis, em proveito, inclusive, da ciência e da civilização. Tá? Então, Leibniz e Descartes eram racionalistas? Sim, eram racionalistas, mas mesmo assim há diferença de racionalismo para racionalismo, isso que eu quero deixar claro aqui. Então essas ideias tornaram-se dominantes, tá, no iluminismo, graças à ênfase de dois autores, que é o Bacon, que eu já mencionei, e agora o Locke, tá, porque o Locke também era empirista. E o empirismo trouxe essa carga, essa esfera de concepção de que o trabalho manual é tão importante quanto o intelectual. Na esteira de Bacon, criticou-se a distinção das artes liberais. Tá? Nas artes liberais você tinha, por exemplo, o trivium e o quadrivium. O trivium se referia à lógica, gramática e retórica, e o quadrivium à aritmética, música, geometria, eu ia falar geografia, não, geometria, e a astronomia. Bom, existe um elemento que a gente poderia colocar aqui como um preconceito à época da disseminação profunda do trivium e do quadrivium, que era o seguinte: quando se enchiam cidades, né, diz o autor aqui, o Abagnano, de racionalizadores orgulhosos e de contemplativos supérfluos, além de camponeses ociosos, enquanto o trabalho duro que modifica a condição social de uma cidade era quase que marginalizado. Obviamente que o Bagnano não está fazendo um juízo de valor nessas questões, ele está só fazendo uma descrição. Tá? A gente percebe isso quando lê boa parte dos conceitos elaborados ali filosoficamente na história da filosofia. Mas o que você percebe é que existia sim essa tendência a valorar demais os conceitos racionalizadores, se esquecendo dos aspectos manuais mais, digamos assim, especificados de acordo com determinada profissão. Existia, portanto, esse dualismo da esfera do intelecto e dos monges que estão acima na sua teologia e das esferas mais baixas, né, que são aqueles que fazem trabalhos comuns, trabalhos manuais. Isso foi questionado, inevitavelmente, principalmente no iluminismo. Porque o iluminismo ele é marcado, né, com a reivindicação da dignidade do trabalho manual. Tá? O Rousseau mesmo ele foi uma das figuras que defendeu, de modo um tanto romantizado, né, poderia dizer aqui, até porque, de certo modo, o romantismo é uma resposta ao iluminismo, e o Rousseau tem esse elemento também. E ele defendeu isso dos trabalhadores manuais. Agora, quando a gente olha para Kant, é uma curiosidade, né, porque Kant, mesmo fazendo a distinção de trabalho manual e arte, ele não considerava possível uma separação nítida entre essas coisas. Tá? Porque até nas artes liberais era necessário você ter algo de obrigatório, né, para se fazer. Bom, mas foi no romantismo que
se começou a estabelecer a relação entre o trabalho e a natureza. Tá? Essa relação é muito profusa e importante no romantismo. Se você pega um autor como Fichte, que afirmava, né, que até mesmo a ocupação mais reles e serviçal, se estiver ligada, veja, à conservação e a livre atividade dos seres morais, ela acaba sendo santificada, tanto quanto a ação mais elevada do intelecto. E não é de admirar que Hegel, agora a gente entra aqui em Hegel, nessa concepção de trabalho, que ele tenha sido o filósofo que formulou, enfim, a primeira teoria filosófica do trabalho, se valendo dos resultados a que chegara o famoso Adam Smith, que fala a respeito da economia liberal. E agora no aspecto de economia política hegeliana. Tá? O Hegel, portanto, considerava o trabalho como mediação entre homem e mundo. Então você tem de um lado o homem, do outro lado o mundo. O que faz a mediação, a ponte entre os dois, é o trabalho. Tá? E aí há uma diferença dos animais e o homem. Porque o homem ele não consome de imediato o produto natural que ele dispõe através do trabalho, mas o animal sim. Alguns animais até estocam, né? Mas, em modos gerais, o homem não faz. O homem faz essa estocagem diferentemente dos animais. E o homem também elabora de maneira diferente essas coisas para os fins mais diversos à matéria fornecida pela natureza. Conferindo, veja, valor em relação ao fim a que isso se destina, fazendo a alocação racional. O homem tem intelecto, né? Os animais não têm, ou se tem é minimizado. Então o homem pode dispor essa alocação de maneira racional, ou não. A gente vai ver que alguns homens não têm nenhuma racionalidade em termos de alocação. E daqui a pouco a gente trabalha com esse aspecto relativo ao marxismo e à plutologia, tá? Que é a economia clássica. Bom, o homem, portanto, dentro deste raciocínio, só é realmente homem na satisfação através do trabalho, pois ele se educa, tanto no âmbito teórico, conforme a especificidade do trabalho, quanto na prática deste mesmo trabalho. Importante salientar aqui. Bom, aí para Hegel, o verdadeiro bárbaro é aquele que passa a ver as coisas como que um não fazer, um não agir. Quer dizer, esse é, na verdade, o homem ocioso, aquele que é preguiçoso. Porque o homem civilizado, o homem hegeliano, né, diga-se de passagem, é educado no costume e na necessidade de ocupação. Certo? O trabalho converte o egoísmo subjetivo, vide Adam Smith, em satisfação das necessidades dos outros. Hegel aceita essa máxima. Ele também evidenciou o crescimento indefinido das necessidades e a importância, né, da divisão do trabalho e, por conseguinte, a relevância assumida pela distinção de classes, com base, inclusive, nessa divisão. E aí essa divisão acaba por aumentar uma produção, só que ela, por outro lado, ela torna a um ponto positivo e negativo, né, segundo ele, porque ela torna o indivíduo meio que determinado. O indivíduo é determinado por conta daquela habilidade que ele possui, né, ele se especializou naquilo, então ele depende desse contexto social. E a própria habilidade, ela torna-se mecânica e ocasionada, tá, por substituição do trabalho humano pelas máquinas. As máquinas podem substituir o trabalho humano também, todo esse processo aí de produção. Na verdade, você tem as forças produtivas, que não se refere só ao trabalhador, mas também se refere às máquinas e à tecnologia, etc. E aí, por cima disso está, segundo Karl Marx, o burguês. É dele que a gente vai falar agora. O Marx ele aceita esses princípios hegelianos, mas em caráter puramente natural, obviamente, não espiritual. Eu falo espiritual em termos idealistas, não no sentido religioso, óbvio. Então ele não aceita isso num aspecto idealizado, no contexto da filosofia de Hegel. Para Marx, quando os homens começam a produzir seus próprios meios de subsistência, e esse progresso condicionado pela organização física humana, ele se diferencia dos animais, tá? Porque quando os homens produzem seu meio de subsistência, eles indiretamente produzem sua própria vida material, né? Isso implica também na fabricação de coisas que geram tudo que se conhece do mundo como um mundo do homem, né? Não é um mundo natural. É a produção artificial dos homens. Por exemplo, você tem na sua casa, você tem a cama, você tem a mesa, você tem a televisão, você tem um guarda-roupa, você tem um piso. Tudo isso é mundo do homem, a fabricação do homem, né? Então a produção e o trabalho não são uma condenação para o homem, para Marx. Não é uma condenação, mas eles constituem o próprio homem. Tanto que o trabalho precede a própria consciência para Marx. É o modo de ser do homem e que, na verdade, o que faz do homem homem é o trabalho, segundo Karl Marx. Certo? Isso implica num problema, porque se num comunismo superior, de um mundo superior, digamos,
não haja mais o proletariado e as classes trabalhadoras, porque aí o mundo já está totalmente tecnológico, organizado, não há trabalho, o homem negou então a sua natureza, afinal de contas. Bom, pelo trabalho, a natureza torna-se como que um corpo inorgânico do homem, certo? Fazendo com que ele possa ascender à consciência. A consciência se acende mediante o trabalho, mediante essa comunicação do homem agora em vista de dominar a natureza. E aí o homem passa a ter consciência de si mesmo. Não como mero indivíduo, óbvio, mas como uma espécie de natureza universal coletiva. Há, portanto, um evidente caráter metafísico no marxismo, que a gente chama de do aspecto do materialismo histórico e do materialismo dialético. A gente vai falar mais aí a esse respeito no final. Eu tenho um vídeo, que eu ia falar filme, mas enfim, um vídeo, certo? Onde eu menciono esse aspecto marxista de uma maneira bem profunda, talvez até adequada, assim, não vou dizer muito profunda, mas adequada, o suficiente para você entender o marxismo. Tá? Marx e Engels, o fim da história, é o nome do vídeo. O trabalho constituiria aqui a trama autêntica da história, pois é o trabalho que transforma o homem num ente social. São essas relações que redundam as várias formas de consciência. Então, a partir disso, o Marx ele distingue trabalho não alienado de trabalho alienado, certo? Trabalho não alienado é a natureza do homem, é trabalhar. Isso torna a ele o ser que ele deve ser. Do alienado, o homem alienado, aí é um problema. Porque a sociedade capitalista, na visão dele, manifesta o contraste entre o homem, que é a personalidade individual do proletariado, e o trabalho como condição de vida, que lhe é, veja, imposta pelas relações das quais faz parte. E aí ele faz parte das relações não como estando acima, mas como objeto. Quer dizer, ele acaba se tornando um não sujeito quando ele vende as suas próprias forças de trabalho, segundo Karl Marx. A gente vai falar mais ao final do Karl Marx, vamos pular agora um pouquinho dele e falar sobre Søren Kierkegaard. Então, do ponto de vista da ética religiosa, o Kierkegaard afirmava a estreita conexão do trabalho com a dignidade humana. É o seguinte, ele fala dessa maneira: quanto mais baixo é o escalão em que está a vida humana, menos necessidade há de trabalhar. Quanto mais alto, isso é interessante, né? Quanto mais alto, tanto mais essa necessidade se manifesta. Então, se o cara está caindo mesmo numa espécie de ostracismo social, e se tornando uma pessoa cada vez mais voltada à sua própria decadência, vai faltar-lhe trabalho, diria Kierkegaard. O dever do trabalho, diz ele, para viver, exprime o universal humano, inclusive no sentido de ser uma manifestação da liberdade. E é exatamente por meio do trabalho que o homem se torna livre. O trabalhador domina a natureza, mostrando-se acima dela. Veja que Kierkegaard não tem nada a ver com Marx, mas ele pensa desta maneira aqui. E aí percebe-se que a conexão do trabalho com a existência humana enobrece o homem, segundo eles, e o trabalho passa a ser, então, enfim, o fim. Né? Enfim, o fim. E não meramente o meio. Esse que é o ponto. Para o Kierkegaard, o que aparenta aqui é que o trabalho é um fim, ele não é o meio. Porque o trabalho é isso, o trabalho dignifica e tal. Não é meramente um meio para se chegar a alguma coisa. Isso é meio complexo, porque quando você olha para o mundo moderno, tendo esses conceitos, fica prejudicado, né? Quer dizer, tem muita gente, o cara que inventou o bambolê, por exemplo, necessitava de que alguém trabalhasse e produzisse aquilo, né? Mas quanto tempo ele demorou para ter aquele insight? O insight é que gerou a determinada riqueza, que eu estou querendo dizer, que não necessariamente o trabalho vai trazer a riqueza, né? Enfim, mas vamos lá. Aqui percebe-se que a conexão do trabalho com a existência humana enobrece o homem, ponto. O trabalho não é mau, né? Não é mais visto como uma maldição nesse aspecto, até embora Kierkegaard fosse religioso, mas deste ponto de vista não é visto como mal. Mas segundo essa mentalidade ele é bom, e seu caráter penoso não vem de si mesmo, mas das condições sociais em que ele se realiza. Certo? Agora, segundo Nietzsche, que aqui ele está trabalhando o conceito de acordo com a história da filosofia obviamente, então para Nietzsche, o conceito de trabalho era como que uma traição à espiritualidade alegre, contemplativa e imaginativa, que deveria ser própria do homem. Então Nietzsche tem toda a sua particularidade ali, porque ele é um filósofo aristocrata, livre, etc. e tal. Ele viu no trabalho, é até engraçado isso, mas ele vê como o trabalho como uma polícia, né? Porque o trabalho mantém os homens subjugados, né? Impedindo vigorosamente o desenvolvimento da razão. O desenvolvimento não só da razão, mas também do desejo violento e do gosto pela independência. Tudo isso é restrito. O Nietzsche sempre foi contra qualquer tipo de domesticação, seja religiosa, ideológica e principalmente social, né? E para ele o trabalho tem esse papel de domesticação social.
E ele vê isso como ruim. Quando você pega lá a Escola de Frankfurt, especificamente citando aqui Marcuse, como é posto na prescrição do conceito no dicionário bagniano, ele vai dizer o seguinte: o Marcuse via o trabalho de um determinado aspecto, mas ele se volta primeiro para o conceito de entretenimento. Porque para ele o entretenimento ele é improdutivo e inútil exatamente porque apaga as características repressivas e exploradoras do trabalho e da riqueza. Certo? Quando você, na sociedade, como ela se vê hoje, se via na época do Marcuse, já que ele é crítico, né, ele é um dos teóricos da teoria crítica, e vê o mundo baseado nessa criticidade do mundo capitalista, da economia liberal, ele vai dizer, olha, tudo isso, o entretenimento, o gozo, a alegria, o cinema, essas coisas são só utilizadas, né, como se fosse uma cortina de fumaça em relação ao trabalho explorador, né, e as riquezas que, para que sejam alcançadas, exploram um monte de gente. Então, segundo ele, por trás da condenação do valor do trabalho, mais que censura as formas alienadas que o trabalhador assumiu na civilização contemporânea, até porque ele é censura e faz isso, está também a nostalgia da vida puramente contemplativa, quer dizer, a fé numa vida instintiva que, não sendo reprimida pelo trabalho, levaria o homem invariavelmente ao paraíso perdido. Eu tenho um vídeo que fala da Escola de Frankfurt e outro que fala da origem do politicamente correto, onde nos dois, obviamente, eu cito o Herbert Marcuse. Dá uma passada lá se você tiver interesse nesse autor, tá? Agora, falando um pouquinho fora do conceito estabelecido no dicionário bagniano, voltando-me para a ideia da Hannah Arendt, porque eu acho que faltou falar da Hannah Arendt nesse conceito de trabalho, né, que é fundamental. Porque para Hannah Arendt, você percebe a esfera da atividade humana se dividindo de três formas específicas na célebre obra dela, Condição Humana. Não foi a obra mais importante dela, mas é uma obra clássica. Né? Quando você pensa, então, o trabalho, ela vai dizer, olha, primeiro, conceito de labor, porque labor é a atividade mantenedora que procura a sobrevivência, similar ao que fazem os animais, é o aspecto biológico. Agora, quando se fala de trabalho, se fala não no sentido de labor. Você pode falar de trabalho no sentido de labor, mas pode falar de um trabalho no sentido de obra. Também é só uma questão de tradução, né? Quando você traduz o texto da Hannah Arendt para o português, tem esse impasse. Mas a gente pode colocar labor, certo? Como sobrevivência, aspecto biológico do homem, e trabalho como obra, certo? E isso aqui significa atividade produtora. É, na verdade, a criação do mundo artificial. Então, é o que eu falei, né, em relação a Marx. Quando você olha para sua casa e para tudo que existe dentro dela praticamente, é artifício humano, certo? O mundo moderno é um artifício humano, ponto. Então isso aqui é trabalho, isso aqui é obra. E não se vincula necessariamente à natureza das coisas, mas significa, ou se especifica isso como uma produção humana, desde as artes até as coisas mais supérfluas. Agora ela faz essa divisão entre trabalho, obra e ação. Porque agora a ação ela representa a atividade plural, a pluralidade, quer dizer, o lugar da liberdade, da história do homem, onde não há mediações de coisas ou matérias. Tá? Não precisa ter mediação nenhuma, porque esse é o lugar da liberdade onde os homens usufruem da sua liberdade, e ela se volta para o mundo antigo grego que fazia essa diferença entre público e privado, a ponto de dizer que o trabalho que era feito pelos escravos, né, na época grega, para o cidadão romano, melhor dizendo, o cidadão grego, né, da polis grega, é aquele que vai lidar com a política, com a esfera da liberdade. Então, como a gente viu, na antiguidade havia esse certo desprezo do trabalho manual, enquanto que na modernidade há um louvor, né? Então há essa disparidade entre a antiguidade e a modernidade. Isso referente ao trabalho manual, tá? Mas para a Hannah Arendt, o homem ele é fonte espontânea de livre iniciativa. Não só isso, mas também de ações criadoras, certo? Porém, existem homens na sociedade, e aí cabe enfatizar aqui o plural, né? Existem homens com S no final, e não um homem apenas. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que sobre o aspecto da ação humana, ela não é feita por um protagonista necessariamente. Pode ter o protagonista, isso não é necessariamente errado, mas que o resultado final não depende do homem, do revolucionário, do fulano, do ciclano, depende, na verdade, da pluralidade. Então o resultado será espontâneo de acordo com as ações de uma multidão de pessoas, certo? Porque quem age, em última instância, é o homem age. E essa ação
ela se mescla com outras ações, com outras intencionalidades, gerando, portanto, um resultado talvez até imprevisível. Há uma incerteza no futuro da sociedade por conta desse processo de pluralidade. Tá? E outro detalhe é que a ação, ela também, dentro da esfera da explicação da Hannah Arendt, significa iniciativa, nascimento e o início de algo novo, certo? Porque se é iniciativa, se é nascimento, tudo bem, tem história, mas também significa o novo. Tá? Então ela vê a atividade política, que é o espaço público, o lugar onde onde existe ação por excelência, onde a natalidade deveria ser a categoria central do pensar político. E a ação cria e conserva também. Então esse é um detalhe importante. Dentro da esfera do público, você tem que ter uma ação que não só cria, que não só tem o novo, mas também conserve os organismos políticos dentro do aspecto do que representa as instituições e a tradição, mas que ainda haja um espaço, mesmo conservando isso, para o novo, que dá continuidade ao processo histórico, né? E que não simplesmente vai apagar o que já passou e começa do zero, como pensam os revolucionários. Esse é um detalhe importante, né, a salientar, porque a Hannah Arendt ela valoriza o aspecto da tradição e ao mesmo tempo valoriza também esse contexto relativo ao novo. Né? Isso me parece ser bem profuso. Mas esse aspecto da aparência é muito importante na Hannah Arendt, porque ela vai dizer que o aspecto relativo, né, o ponto relativo à verdade, é que ela é fruto da vida ativa e não meramente contemplativa. E isso em termos de subproduto da pluralidade. Então a verdade, por mais que ela seja intrínseca ao sujeito e objetiva efetivamente no mundo, em termos de sociedade, o que vai ser visto como verdade é aquilo que aparece, é o fenômeno. Tá? Quer dizer, se você não aparece e tem uma verdade poderosíssima, você nunca aparece, isso não vai ser verdade para a pluralidade, entende? Porque a pluralidade, ou, enfim, a sociedade, o público, se tornará verdade para a sociedade em geral, na medida em que ele aparece. Agora, voltando um pouquinho ao aspecto econômico, em relação aos austríacos, você tem aqui a crítica profusa que eles fazem, não só os economistas clássicos, como Davi Ricardo, Adam Smith, Stuart Mill e dentre outros, como o próprio marxismo, inevitavelmente, já que Marx segue essas prescrições dos clássicos aí da economia. Então se faz a diferença de plutologia e catalaxia. Plutologia é a produção e distribuição de riquezas material, é o processo clássico de você produzir riquezas e distribuí-las, simplista. Mas a catalaxia é a ação humana em vista da lógica da escolha sobre escassez e a alocação de recursos escassos a fim de termos alternativas, né, de expor esse tipo de alocação da maneira mais adequada possível. Portanto, quando você fala de revolução marginalista, promulgada por autores como Menger, Jevons e outros, essa revolução na economia trouxe uma nova abordagem no que se refere à determinação do valor monetário de um produto. Tá? Como é que a gente vai determinar o preço de produto? Bom, isso é feito mediante algum aspecto que, começando lá nos clássicos, vai dizer pela produção e pelo custo que você teve pela produção. Só que os neoclássicos vão dizer que não, porque tudo vai depender, na verdade, de uma subjetividade. E também, na verdade, não só da subjetividade, mas da demanda. Né? É a lógica óbvia da oferta e da demanda, da oferta e da procura. Não importa o quanto custe construir uma fábrica de gelo no Alasca, o valor desse produto será muito baixo, ou quase nenhum, porque não existe demanda de gelo no Alasca. Né? O Alasca já está... É o processo de você identificar aquilo que é escasso, para poder então dar preço a esse produto. Então não depende do custo, não depende da produção, depende do aspecto subjetivo da demanda. Então, primeiro, quando você olha para a crítica de Mises em relação à planificação, vai entrar exatamente dentro do contexto da revolução marginalista. Porque sem propriedade privada dos meios de produção, você praticamente não vai ter mercado, né? Porque para ter mercado precisa ter propriedade privada. E sem mercados, não há preços. Você pode até determinar um preço, mas se não há mercado, não há concorrência, como que você vai fazer o cálculo de preço de acordo com a demanda, certo? E sem preços não há cálculo econômico, conforme previsto nessa possível equação, poderíamos dizer assim. E sem cálculo econômico de preços não há alocação econômica racional, pois não há informação de oferta e de demanda. Então, a distribuição dos fatores de produção, a alocação, acaba se tornando irracional. Agora, só para finalizar, voltando um pouquinho para a esfera do ponto de vista marxiano,
Deixa eu só voltar aqui. A concepção de Marx em relação ao aspecto da exploração do trabalho é a seguinte. Você tem um modo de produção específico. Esse modo de produção é o capitalismo, e isso representa aquilo que a gente chama de infraestrutura. Na verdade, quando a gente fala desses conceitos, você tem infraestrutura, estrutura e superestrutura. A infraestrutura se refere ao homem da natureza, desenvolvendo, e também o desenvolvimento das forças produtivas. A estrutura é o homem em relação ao homem, relações econômicas, como no caso aí da burguesia e do proletariado, e a superestrutura, que são as instituições da sociedade, a organização da sociedade, tanto na economia e moral. Então, quando você fala de superestrutura, você está falando do Estado, da religião, da cultura, do direito. Tudo isso é como que uma cortina de fumaça que esconde dos homens, segundo Karl Marx, o real acontecimento por trás dessa cortina, que é o modo de produção, a infraestrutura dessas coisas, tá? E aí, quando se fala de relação de produção de forças produtivas, você tem na relação de produção divisão de trabalho, prática e intelectual. Então, é a forma de como se desenvolve, né, as relações de trabalho. E das forças produtivas, você tem os trabalhadores, o capital, as terras, a matéria-prima, os instrumentos, a tecnologia. E aí você começa a perceber que o comunismo seria possível apenas no desenvolvimento das forças produtivas, né? Quanto mais a burguesia... Porque a ideia do Marx era a seguinte: o burguês vai ficando cada vez mais rico, o rico fica mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre no capitalismo. Então significaria que o domínio do burguês iria ficar cada vez minimizado por um ente que seria centralizado ali, e o proletariado ia crescendo mais, ia ficando mais plural, e por consequência faria a revolução. Seria inevitável que eles fizessem essa revolução, certo? Só que isso não aconteceu no capitalismo, porque o capitalismo, na verdade, gerou riqueza também para os pobres, não necessariamente em termos de igualitarismo, não necessariamente uma isonomia nesse aspecto de riquezas. Mas eles também tiveram um crescimento exponencial. Tá? A riqueza dos ricos deu emprego aos pobres. Mas o marxismo vai trabalhar com esse elemento fundamental daquilo que a gente chama de ressentimento revolucionário. Quando se fala, por exemplo, de materialismo histórico e dialético, o materialismo histórico nada mais é que a questão, né, não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas o contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Quer dizer, a verdadeira história é a do indivíduos reais e de suas ações para transformar a natureza e suas condições materiais. Quer dizer, o materialismo histórico lida, né, com esse aspecto suprafísico da história, um historicismo, né, que diz, olha, foi assim no passado, está sendo assim no presente, está se escondendo o modo de produção, a infraestrutura, temos que acabar com isso e tal. É uma grande narrativa. Quando você se volta para materialismo dialético, aí você já está falando da questão da tese, antítese e síntese, onde todo momento histórico gera em seu seio a contradição entre opressores e oprimidos, aquela questão do senhor escravo de Hegel, contradição em que o resultado inevitável é pouco a pouco a supressão ou a superação do estado das coisas existente. A história de toda a sociedade é sempre história de luta entre classes, segundo Karl Marx. Isso aqui é o materialismo dialético, é a luta de classes, é a luta do senhor e do escravo. E a época atual mostra o antagonismo fundamental entre burguesia e proletariado. Então, quando se fala de materialismo dialético, muito mais do que se referir à questão da tese, antítese e síntese, se refere à luta entre burguês e proletariado. Tá? Ou seja, tem um agente da história que é o escravo em relação ao senhor. Basicamente é isso. O marxismo acaba por ser refutado pela sua tendência à planificação, mas não necessariamente se nega a necessidade de você ter algum direito ao trabalhador, o que não implica necessariamente que o rico ficará mais rico e o pobre mais pobre. A lógica não é assim. Inclusive eu li recentemente um livro do Milton Friedman, que é Capitalismo e Riqueza, Capitalismo e Liberdade, melhor dizendo, que é muito interessante de se acompanhar e ler aí. Agora, falando um pouquinho do Max Weber, para fechar de vez esse vídeo, que eu acho que é fundamental também trazer esse conceito da ética protestante e o espírito do capitalismo, segundo ele, baseado aqui no Giovanni Reale, que vai dizer o seguinte: tanto em seu grande tratado econômico e sociedade, né, como nos escritos de sociologia da religião, o Max Weber estudou a importância social das formas religiosas da vida. O ponto de partida da história religiosa da humanidade é um mundo repleto de sagrado. E em nossa época, o ponto de chegada é aquilo que Weber chama de desencanto do mundo. Então a ciência nos faz ver na realidade externa unicamente forças cegas, que podemos dispor a nosso serviço, mas não podem fazer sobreviver nada dos mitos e da divindade com que o pensamento dos primitivos como que povoavam o universo. E nesse mundo desprovido de encantos, a sociedade é um mundo preto e branco, né, supostamente da realidade.
as sociedades humanas evoluem para uma organização mais racional e sempre mais burocrática, né? Acaba caindo num excesso de burocracia. Não podemos nos deter aqui nos interessantíssimos problemas levantados no grande Tratado de Economia e Sociedade. Entretanto, é obrigatório, pelo menos, acenar ao famoso livro de Weber, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, de 1904 e 1905. Max Weber está persuadido de que o capitalismo moderno deve sua força propulsora à ética calvinista. A concepção calvinista em questão é a que pode encontrar no texto da Confissão de Westminster, de 1647, resumida por Weber nos 5 pontos seguintes. Primeiro, existe um Deus absoluto e transcendente que criou o mundo e o governa, mas que o espírito finito dos homens não pode captar. Segundo, esse Deus onipotente e misterioso predestinou cada um de nós à salvação ou à danação, sem que com nossas obras possamos modificar um decreto divino já estabelecido. Terceiro, Deus criou o mundo para a sua glória. Quarto, esteja destinado à salvação ou à danação, o homem tem o dever de trabalhar para a glória de Deus e criar o reino de Deus sobre esta terra. E quinto, as coisas terrenas, a natureza humana, a carne, pertencem ao mundo do pecado e da morte. A salvação para o homem é tão somente um dom totalmente gratuito de graça divina. Já fiz um vídeo sobre calvinismo e arminianismo que demorou bastante, o vídeo ficou muito longo, não sei se o pessoal teve paciência de assistir, mas é um imbróglio terrível isso aqui, né? Fica a dica aí para quem tiver interesse. Bom, mas voltando aqui para Weber, né? Esses diferentes elementos podem se encontrar dispersos em outras concepções religiosas, mas a combinação de tais elementos, vai dizer o Max Weber, é original e única, com consequências verdadeiramente de grande importância. Antes de mais nada, encontra aqui sua conclusão àquele grande processo histórico-religioso de eliminação do elemento mágico do mundo. Processo que se iniciou com as profecias judaicas e prosseguiu com o pensamento grego. Não há comunicação entre o espírito finito e o espírito infinito de Deus, diz eles. Em segundo lugar, a ética calvinista está ligada a uma concepção antirritualista, que leva a consciência ao reconhecimento de uma ordem natural que a ciência pode e deve explorar. E além disso, há o problema da predestinação, porque os calvinistas viram no sucesso mundano, na própria profissão, o sinal, né, da certeza da salvação. Em substância, as seitas calvinistas acabaram por encontrar no sucesso temporal, sobretudo no sucesso econômico, a prova da eleição divina. Em outros termos, o indivíduo é impelido a trabalhar para superar a angústia em que é mantido pela incerteza de sua própria salvação. Como saber se sou predestinado ou não, né? É só se perseverar, basicamente é o que o calvinismo vai dizer. Há mais, porém. A ética protestante ordena ao crente desconfiar dos bens deste mundo e praticar conduta cética. Existe o elemento do ascetismo, acumula riqueza, mas ao mesmo tempo não gasta nada, ou pouca coisa. E a essa altura está claro que trabalhar racionalmente em função do lucro e não gastar o lucro, mas reinvesti-lo continuamente, constitui comportamento inteiramente necessário ao desenvolvimento do capitalismo. Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre trabalho no quesito filosófico da história da filosofia. Claro que faltou muita coisa, isso aqui é só uma pequena síntese para aflorar o interesse de quem me ouve neste exato momento. Então, até próximos vídeos.